Ela correu pela floresta até o peito queimar como fogo. Não era apenas o frio cortando os pulmões, nem os galhos rasgando a pele. Era o medo, um medo vivo, pulsando no sangue, porque ela sabia, ele podia sentir. O homem que a caçava não precisava ver rastros. Ele sentia o cheiro da adrenalina, o desespero, o pânico. Quando as pernas finalmente falharam, ela não parou porque estava segura. Parou porque não havia mais para onde correr. À sua frente surgia a cabana, isolada, escura, silenciosa demais para ser abrigo. Ela reconheceu o símbolo entalhado na madeira antes mesmo de se aproximar. Um aviso que todo o território conhecia. Aquele lugar não era refúgio, era sentença. A cabana do rei Alfa mais temido da região. O mesmo que matava sem hesitar. O mesmo que fazia alcateias inteiras recuarem sem lutar. O mesmo que ninguém ousava provocar, muito menos implorar ajuda. Mas os passos atrás dela se aproximavam. Ela bateu na porta com a pouca força que restava. Uma vez. O som ecoou fraco demais para importar. A porta se abriu. Ele estava ali, alto, imóvel. O rosto marcado por cicatrizes antigas, uma delas cortando todo o lado do rosto como um lembrete permanente de guerra. Os olhos escuros a analisaram em silêncio, frios, atentos, perigosos. Ela esperava o que sempre vinha: rejeição, expulsão, morte. Em vez disso, ele deu um passo à frente. Outro. Quando os caçadores surgiram entre as árvores, ele se moveu antes que ela pudesse reagir. Puxou-a para perto. Posicionou o próprio corpo à frente do dela, bloqueando cada linha de visão, cada ameaça. E então, sem elevar a voz, sem olhar para trás, ele sussurrou 3 palavras contra o ouvido dela. Te protejo. Ela não sabia se aquilo era salvação, ou apenas o começo da armadilha mais perigosa da sua vida. Se você ama protagonistas fortes que não imploram por respeito, alfas que protegem o que é deles, reviravoltas de tirar o fôlego e vinganças perfeitamente planejadas, você está no lugar certo. Entre para a Alcateia. Agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e seu uivo nos comentários. Novos Lobos têm sua chegada celebrada. Agora relaxe, pegue o seu cafezinho ou chá e deixe eu te contar uma história. A morte não cheira a sangue, ela cheira a neve. A pinho congelado. O ar tão frio que queima os pulmões como fogo líquido. Pelo menos era isso que Selene pensava enquanto corria pela floresta, com os pés contra a camada branca que cobria o chão. Não descalços. Ela havia saído com as sapatilhas de couro que Lyra lhe emprestou, mas uma delas foi arrancada pelas raízes 5 minutos atrás, quando a encosta cedeu sob seus pés e ela caiu 3 metros antes de conseguir se prender em um tronco. A outra ainda estava no pé esquerdo, encharcada em sangue e lama. Ela não parava. Não tinha tempo para parar. 3 dias. Foi isso que o representante de Silas Drassen lhe disse, na manhã em que chegou à Alcateia dos Cinzas do Vale com o pergaminho selado. 3 dias para se preparar. 3 dias para aceitar o que já estava decidido. 3 dias para morrer por dentro, antes que seu corpo pertencesse a outro. O vínculo de dívida era uma lei antiga, tão antiga que muito da Alcateia já a esquecia, até que um homem como Silas decidisse usá-la. A Alcateia dos Cinzas do Vale devia 8 anos de tributos à Alcateia dos Dentes de Ferro. 8 anos de caça, de terra, de recursos que nunca chegaram. E o Alfa que governava os Cinzas, um homem tão cansado da pobreza que já não conseguia olhar nos olhos da filha sem sentir envergonha, assinou o contrato sem ler as cláusulas. A cláusula que dizia que um Omega podia ser usado como pagamento. A cláusula que dizia que era Selene. 2 noites atrás, Lyra chegou à sua cela. Ela já não dormia em um quarto desde que o contrato foi assinado. Dormia no corredor de armazenamento, numa alcova entre caixas de grãos, com um rosto que tentava desesperadamente parecer calmo. Não vai funcionar, Lyra sussurrou, sentando no chão de pedra ao lado dela. Suas mãos tremiam.
Lyra era uma beta, mais velha, mais forte, mais corajosa que Selene em quase todos os aspectos. Mas naquela noite, era Selene que precisava ser a corajosa para as duas. Ase eles te pegarem fora do território. Se eu ficar, eu morro de outro jeito. Selene respondeu. Sua voz não tremeu. Era a única coisa que ela ainda podia controlar. Lyra ficou em silêncio por um longo momento. Depois, abriu a mão. Dentro, 3 coisas. Uma faca pequena de caça, um pano de lã grosso e um mapa desenhado à mão, com as rotas dos sentinelas marcadas com cruzes vermelhas. A floresta ao norte cruza o rio gelado em 2 pontos, Lyra disse, apontando com o dedo. Apanhe o segundo. É mais raso, mas mais longe dos pontos de patrulha. Se você cruzar e continuar pela crista... Ela parou, engolindo. Você entra no território dos lobos negros. Ninguém ia perseguir para lá. Ninguém ousaria. Os lobos negros não recebiam visitantes. Não recebiam pedidos. Os lobos negros e seu rei alfa, Kael Ashvan, eram a fronteira mais temida do continente. E era isso, exatamente, que tornava aquela direção a única possível. A fuga começou na noite seguinte à lua cheia. Selene esperou até que o alfa da guarda, um homem chamado Oren, que ia dormir com o estômago cheio de bebida fermentada toda noite, desde que os preparativos começaram, caiu no sono. Ela ouviu ele roncar. Esperou mais 20 minutos. E então, partiu. O mundo lá fora era branco e preto. A neve cobria tudo com uma camada densa e as árvores se tornavam silhuetas escuras contra o céu sem estrelas. O vento era um animal por conta própria. Cortava a pele através das roupas e por vezes era quase impossível saber qual direção era para frente. Ela correu. Não era uma corrida elegante. Era a corrida de um ser que sabe que está sendo caçada, descoordenada, instintiva, guiada pelo corpo mais do que pela mente. Suas pernas se moviam antes de ela decidir para onde ir. Seus pés evitavam pedras sem que ela as visse. Era o instinto que ela passou anos tentando matar dentro de si. A Wolfside. Selene a chamava assim, em sua cabeça. Não o lobo. Não a parte animal. A Wolfside, como se fosse uma porção separada, algo que ela podia manter em uma caixa fechada no fundo da sua consciência. E por quase 10 anos, ela conseguiu. Desde os 12 anos, desde o dia em que decidiu que ser ômega significava ser invisível, e que ser invisível era a única forma de não machucar ninguém mais. A Wolfside ficou em silêncio. Até agora. Agora, correndo pela floresta com a adrenalina queimando seu sangue, a Wolfside começava a latir. Selene ignorou. Não tinha tempo para ouvir. O rio gelado foi o ponto mais difícil. A água não era apenas fria, era uma coisa viva que mordeu sua pele no segundo em que ela entrou. Selene atravessou no ponto que Lyra marcou no mapa, onde a corrente era mais fraca e a profundidade não passava da cintura. Mas mesmo assim, quando chegou ao lado oposto, seus dedos não conseguiam se fechar. Suas pernas não conseguiam se mover. Ela ficou ali por 3 minutos inteiros, agachada na margem, tremendo com tanta força que seus dentes batiam entre si. Depois, forçou-se a se levantar. Forçou-se a caminhar. Um passo, mais um, mais um. A floresta do outro lado do rio era mais densa. As árvores maiores, mais antigas. O chão mais íngreme. E o ar. Selene percebeu isso com um susto que ficou preso na garganta. O ar cheirava diferente. Não cheirava a neve ou a pinho ou a terra fria. Cheirava a algo que ela não conseguia definir. Algo que a fez parar por um segundo, com as narinas abertas, o coração acelerando por uma razão que não tinha nada a ver com o frio ou com a corrida. Era um cheiro profundo, como terra depois da tempestade, como pinho queimado, mas não destruído. Como ferro, não o ferro do sangue, mas algo mais antigo, mais limpo. Era um cheiro que a Wolfside reconheceu antes que Selene pudesse fazer sentido dele. Ela não parou para pensar nisso. Não tinha tempo.
O som chegou minutos depois. Um uivo, longo, grave, cortando o silêncio da floresta como uma lâmina. Não era o uivo de um animal. Era o sinal de comunicação de uma alcateia. De uma alcateia que estava rastreando. Silas. Selene não ficou surpresa. Ela sabia que ele ia procurar. Silas Drassen não era o tipo de homem que aceita uma perda. Não diante da lei, não diante dos outros alfas. A Omega que ele comprou não podia simplesmente desaparecer sem que ele pareça fraco. Ela acelerou. Não sabe quantos minutos passaram depois disso. Pode ter sido 20. Pode ter sido 1 hora. O tempo perdeu sentido quando as pernas pararam de responder. Quando os pés, um em sapatilha encharcada, o outro descalço e cortado por pedras, pararam de doer e começaram simplesmente a não sentir. Isso foi quando Selene soube que estava morrendo. Não de forma dramática, não com dor. A hipotermia não funciona assim. Ela vem como um sono quente que você não pediu, um abraço que parece confortável até que você realize que não consegue se mover mais. Selene tentou dar mais um passo. Não conseguiu. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na neve. A floresta girou ao redor dela. Os galhos escuros, o céu branco cinza acima, o eco distante dos uivos de Silas, cada vez mais longe agora que ela subiu a crista. Não. Ela sussurrou para si mesma. Para a Wolfside que estava tentando dizer algo, tentando empurrar para a superfície, tentando manter o coração batendo. Não agora. Mas o corpo não ouve a vontade. O corpo ouve o frio. Selene caiu de frente na neve, e o mundo ficou escuro. Quando abriu os olhos, não reconheceu nada. O primeiro pensamento foi: estou morta. O segundo foi: mortas não sentem calor. Porque era isso que ela sentia. Calor. Não o calor artificial de um cobertor, mas o calor real, profundo, de um fogo, de um ambiente fechado, de um espaço onde o ar circulava, mas não cortava. Selene tentou se mover. Seu corpo respondeu com uma dor lenta e profunda, como se cada músculo tivesse sido desmontado e refeito enquanto ela dormia. Ela virou a cabeça, devagar. Cabana. Era pequena. Uma única divisão com teto baixo de madeira escura, um lajeado de pedras no centro onde o fogo crepitava com paciência, e 2 estruturas simples, um banco sem costas e uma mesa de um único prão. As paredes não tinham papel nem decoração. Só madeira. Só escuridão. Só o calor do fogo e o som do vento lá fora, abafado pelas paredes espessas. Selene estava deitada em uma camada de couro animal, a pele de algum bicho grande, curtida e macia, sobre o chão, perto o suficiente do fogo para que as brasas aquecessem a metade do seu corpo. Alguém a colocou ali. Alguém a cobriu com isso. O pensamento a fez congelar mais do que qualquer tempestade. Ela se sentou devagar, puxando a cobertura até o peito. Suas roupas estavam secas. Não as mesmas roupas. Alguém as trocou por algo mais quente. Um camisão de lã escura que era grande demais para ela, caindo até os joelhos. As feridas dos pés estavam bandadas. Os dedos, que não conseguiam se fechar na margem do rio gelado, agora se moviam sem dor. Alguém. Selene levantou os olhos para o outro lado do fogo. E somente então viu ele. Sentado no banco de madeira, com as costas contra a parede e uma das pernas cruzada sobre a outra, estava um homem. Grande. Não do tipo que faz tudo parecer pequeno por força bruta, mas do tipo que preenchia o espaço simplesmente por estar. Suas roupas eram escuras, simples, sem nenhuma marca de alcateia visível. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, relaxadas. E seu rosto, metade iluminado pelo fogo, metade mergulhado na sombra, tinha cicatrizes. 3 linhas irregulares cortavam o lado esquerdo, da testa até a mandíbula, como garras de um animal maior. A pele ali era mais clara que o resto, puxada e endurecida por cicatrização antiga. Os olhos que a observavam por cima delas eram escuros, não pretos, mas um castanho tão profundo que pareciam sem fundo no calor do fogo. Ele não se moveu quando ela sentou. Não falou. Não mudou a expressão. Ele simplesmente a olhou,
com a paciência de um homem que já estava esperando há muito tempo. E Selene soube, com a certeza que só o instinto pode dar, que aquele homem não era ninguém comum. A Wolfside, dentro dela, não latiu. Ela gemeu baixinho, como um animal reconhecendo algo que não deveria reconhecer. Ele foi o primeiro a falar. Não de forma suave, não com a paciência condescendente que os alfas costumavam usar com os omegas, como se estivessem falando com um animal assustado. Sua voz foi simples, neutra, como se estivesse comentando o clima. "You're awake." Está acordada. Selene não respondeu. Sua garganta estava tão seca que não teria conseguido mesmo que quisesse. Em vez disso, ela ficou onde estava, sentada, com a cobertura de couro puxada até o peito, os olhos fixos nele, como se olhar para outro lugar fosse um luxo que ela não mais podia se permitir. O homem, Kael, uma parte dela já sabia, porque a reputação dele não precisava de apresentação. Não se moveu. Ele segurava uma caneca de barro entre as mãos, com algo que fumava levemente. Água quente. E o cheiro que aqueceu a caneca era o mesmo cheiro que a envolveu desde que acordou. Terra após tempestade. Pinho. Ferro limpo. O cheiro que a Wolfside reconheceu. Selene apertou a cobertura mais contra o peito e tentou não pensar nisso. Ele não a interrogou. Não perguntou de onde ela veio, por que ela estava naquele lugar, quem a perseguia. Ele simplesmente ficou ali, no banco, com o fogo entre eles, e bebeu a água quente com calma. Selene foi quem quebrou o silêncio primeiro, não por coragem, mas por necessidade. "E eu..." Ela começou, e sua voz veio tão arranhada que ela nem a reconheceu como sua. "Onde eu estou?" Kyle apontou com o queixo para a porta. Um movimento mínimo. Pico negro. Uma pausa. "Meu território. Meu território." Duas palavras que deveriam tê-la aterrorizando. Um alfa. Seu espaço. Ela, sozinha. Mas não foi terror que ela sentiu. Não exatamente. Foi algo mais confuso. Algo que veio de dentro, do lugar onde a Wolfside ficava em silêncio. E foi um pulso quente e breve, como uma porta abrindo e fechando depressa demais para ver o que ficava do outro lado. Por que não estou com medo dele? A pergunta ficou sem resposta. Kael foi o que se moveu a seguir. Não em direção a ela. Ele foi até a mesa, pegou a caneca ainda com água quente e a deixou no chão a meio caminho entre o fogo e o lugar onde ela estava sentada. Um gesto sem romantismo, sem simbologia, só água. Só frio sendo removido de um corpo que precisava parar de morrer. Selene olhou para a caneca. Depois olhou para ele. Ele já estava de volta no banco, na mesma posição, como se não tivesse se movido. Ela pegou a caneca com as duas mãos. A água era levemente salgada. Desfez em ervas, talvez. O calor desceu garganta abaixo e foi se espalhando pelo peito como alívio. Só quando acabou de beber, toda a caneca, sem parar, ela notou as bandagens nos pés. Não simples, não amarrotadas depressa, feitas com cuidado, camadas de pano limpo, dobradas com exatidão, presas com um nó que não aperta demais e não se solta. Alguém que conhecia como tratar feridas. Isso... Ela tocou uma das bandagens com os dedos, devagar. Quem fez? Eu. A voz dele não mudou de tom. Selene ficou olhando para as mãos dele. As mãos que a bandaram enquanto ela dormia, que a trocaram de roupa sem a tocar mais do que necessário, que a colocaram perto do fogo sem a puxar para perto. Mãos grandes, com veias visíveis nas costas e uma cicatriz fina no polegar esquerdo. Mãos de um homem que podia destruir ela e que escolheu curar. Por quê? O fogo crepitava. O vento batia nas paredes da cabana com uma continuidade que parecia quase rítmica. Selene ficou em silêncio por um bom tempo depois disso. Não porque não tivesse perguntas, mas porque não sabia qual fazer primeiro, sem parecer que estava testando um homem que era capaz de tudo que dito dele. Foi ele que decidiu. Isso não é um preso. Kael disse sem olhar para ela.
Seus olhos estavam no fogo. Isso é uma cabana. Minha. Você pode sair quando quiser. Quando quiser. A simplicidade da frase foi o que a atingiu. Não uma oferta. Não um negócio. Uma informação. Como se ele estivesse dizendo que a porta não trancava. Que o frio lá fora sim, mas que a escolha era dela. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse engolir. Kyle não respondeu imediatamente. Ele girou a caneca vazia entre os dedos, um movimento repetitivo que parecia mais hábito que pensamento. Perguntas difíceis merecem tempo. Ele a olhou pela primeira vez em vários minutos. Aqueles olhos castanho escuros não tinham malícia, não tinham pena. Tinham algo que ela não conseguia decifrar. Agora não. Selene engoliu. Aceitou. Não porque confiava nele. Não confiava. Mas porque seu corpo ainda não podia ter fights com ninguém, e ela sabia disso. O dia passou lento como um animal pesado. Selene ficou perto do fogo, deitada na maior parte do tempo, dormindo em intervalos curtos, que a deixavam sempre com os olhos abertos de uma vez que eles fecham. O corpo ainda em modo de fuga mesmo depois de parar de correr. Kyle veio e foi. Às vezes estava no bench. Às vezes desaparecia para fora por um tempo e voltava sem explicar. Ele não falou mais com ela durante horas, mas toda vez que a caneca ficava vazia, ela aparecia cheia de novo. Toda vez que o fogo ia diminuindo, havia mais madeira na pilha. Selene não pediu nada, mas tudo o que ela precisava aparecia antes de ela precisar de dizer. Era um idioma que ela não conhecia. Não era gentileza no jeito que os omegas da sua alcateia entendiam. Algo que se pede, algo que se deve em troca. Era só lá, sem nome, sem contrato. A Wolfside pulsou mais uma vez, naquele lugar profundo onde Selene a trancava. Um batido quente, como sangue mais forte do que deveria. Ela ignorou. A noite chegou sem avisar. Ou Selene não percebeu, porque à luz do fogo, sem janelas que mostrassem o céu, o mundo lá fora não existia. Só a cabana, o calor, o cheiro dele espalhado no ar como algo que era parte das paredes. Kyle ficou. Ele se acomodou no banco com as costas na parede e as pernas esticadas, cruzadas nos tornozelos, e fechou os olhos. Não dorme logo. Selene percebia isso pela forma como a respiração dele ainda era irregular nos primeiros minutos. Mas ficou ali, no silêncio, sem mover. O espaço entre eles era de algo como 3 metros. Mas na escuridão que o fogo não cobria, com o calor que eles compartilhavam sem trocá-lo, com o ar que cabia em 2, mas que era tão denso que parecia um só, 3 metros não era muito. Selene ficou olhando para ele por mais tempo do que deveria. Os cabelos dele, escuros, irregulares, como se fossem cortados com uma faca, caíam na testa. As cicatrizes do rosto, na meia-luz, não pareciam tão violentas. Pareciam antigos. Cicatrizes que já aprenderam a viver com a pele ao redor delas. Ele parecia, assim adormecido ou quase, um homem diferente do que a fama dele dizia. Parecia alguém cansado. Alguém que carregava algo pesado há muito tempo. Quem você realmente é? Selene não perguntou em voz alta, mas a Wolfside respondeu. Um pulso tão claro que dessa vez Selene não conseguiu fingir que não sentiu. Ele é o. 2 sílabas. Sem mais explicação. A Wolfside não precisava de mais. Selene fechou os olhos apertados e tentou bloquear isso. Tentou colocar a voz de volta na caixa, na porta trancada, no lugar onde ela aguardou quando tinha 12 anos, e decidiu que não pensaria mais nisso. Mas esta noite, a caixa não fechou tão fácil. O som veio no meio da noite. Não era um uivo, era um assobio. Agudo, curto, repetido 3 vezes em intervalo exato. Um código, uma linguagem que não era da alcateia de Silas. Selene conhecia os sinais dos dentes de ferro. Isso era diferente. Isso era mais urgente. Selene abriu os olhos. Kyle já estava de pé. Não de forma brusca. Não com o susto de alguém que foi pego de surpresa. De forma deliberada.
como se ele já estivesse esperando. Ele ficou em frente à porta, com as mãos penduradas aos lados, e ficou ouvindo. Mais um assobio. Depois, passos. Muitos. Na neve, mas pesados. Não com o sigilo de uma patrulha. Com a confiança de pessoas que sabiam que estavam perto demais para serem ignoradas. Kyle abriu a porta. O frio entrou em onda. E com ele, 3 silhuetas contra a escuridão da floresta, paradas a 10 passos da cabana. Todos alfas. Selene reconheceu isso pelo jeito que os seus ombros ficaram eretos quando Kyle apareceu na porta. Não com medo, com relato. Como animais que sabiam de quem estavam em frente. O primeiro deles, um homem mais velho com a barba raspada e uma marca de alcateia bordada no casaco, falou primeiro. Sua voz era grave, controlada, mas Selene ouviu algo por baixo. Nervosismo. Rei Ashvani. O título veio com um inclinamento de cabeça mínimo. Desculpe a hora. Estamos à procura de uma Omega. Vinda do sul. Cruzou o rio gelado esta madrugada. Selene não respirou. Kyle não se moveu. Ele ficou na porta, com os ombros na largura do batente, e ficou em silêncio por 1 segundo inteiro. 1 segundo que, naquele contexto, valia minutos. Este é meu território, ele disse. Sua voz não foi alta. Não precisava ser. Ninguém rastreia aqui sem a minha palavra. O homem mais velho engoliu. Selene não via, mas ouviu. Nós compreendemos, rei, mas o Alpha Draxen... Alpha Draxen... Kyle cortou. Não pisa neste solo, nem com nome, nem com contrato. Silêncio. Longo. Os 3 homens trocaram olhares. Depois, o mais velho inclinou a cabeça outra vez. Mais profundo dessa vez. E os 3 se afastaram sem virar as costas. Um por um, as silhuetas desapareceram na floresta escura. Kyle ficou na porta, até que o som dos passos some completamente. Depois fechou a porta devagar e ficou com a mão na madeira, apoiado por um momento. Quando ele se virou, seus olhos encontraram os olhos dela. Selene estava sentada, com a cobertura na metade do corpo e as mãos tremendo. Não de frio. O segundo grupo chegou 20 minutos depois. Esse não foi com assobio. Esse foi com um cheiro que Selene conhecia tão bem que seu estômago virou numa fração de segundo. O cheiro de Silas. Não ele, não em pessoa. Mas os homens dele, os rastreadores que carregavam o cheiro da sua alcateia como marca. Os dentes de ferro. Kyle sentiu ao mesmo tempo. Selene viu isso. A forma como seu corpo mudou. Uma tensão que foi do rosto para os ombros e desceu pelos braços até as mãos que se fecharam sem barulho. Não com medo, com algo mais frio. Os passos pararam mais perto dessa vez. Mais perto da porta. E depois, um toque. 3 batidas na madeira. Não urgentes, não violentas, calculadas. O tipo de batida que diz, eu sei que você está aí. Kyle não foi à porta. Ele foi até ela. Selene mal teve tempo de entender o que acontecia. Kyle se moveu devagar. Não com pressa. Não com algo que podia parecer ameaça. Mas com determinação. Ele ficou na frente dela, entre ela e a porta, e depois se agachou. Ficou no nível dos seus olhos. E pela primeira vez, algo mudou na expressão dele. Não foi gentileza. Não foi pena. Foi algo mais fundamental. Algo que ia além de qualquer nome que ela conhecia. Te protejo, ele disse. 2 palavras. Sem tom, sem drama. Como se estivesse dizendo o nome dela. Como se fosse um fato, tão simples e tão absoluto como a gravidade. Selene não soube o que responder. Não soube se deveria chorar ou questionar ou perguntar por que um homem que mal a conhecia falava assim. Mas a Wolfside não hesitou. Dentro de Selene, no lugar mais profundo onde ela a trancava, algo quebrou. Não todo. Só um pouco. Só o suficiente para que o calor que a Wolfside irradiava se espalhasse pelo peito como água quente, e pela primeira vez desde que acordou naquela cabana, Selene sentiu que não estava sozinha. As batidas voltaram.
mais fortes. Abra a porta, rei Ashvani. A voz lá fora era mais jovem, mais agressiva. Um dos rastreadores de Silas que não estava acostumado a receber um não. Kyle não se levantou. Ele ficou agachado, com os olhos fixos nos de Selene, e fez um movimento mínimo com a cabeça. Um não. Não move, ele sussurrou. Não uma ordem, um aviso. Selene ficou imóvel. Não respirou. Do outro lado da porta, silêncio. E depois, um longo, insuportável segundo, passos. Afastando. Devagar, mas afastando. Eles não entraram. Ninguém entrasse na cabana do rei Alfa dos Lobos Negros sem ser convidado. Isso era lei mais velha que qualquer contrato. Selene exalou o ar que reteve. Suas mãos estavam tão apertadas que as unhas deixaram marcas na palma. Kael ficou na mesma posição por mais alguns minutos depois que os passos sumiram, ouvindo. Depois, devagar, ele se levantou e foi até a porta e ficou com a orelha na madeira por um tempo. Quando voltou, o fogo já estava abaixo. Ele colocou mais madeira sem pressa e ficou sentado no chão, na borda do lajeado, com as costas quase tocando as brasas. Selene observou tudo isso sem falar uma palavra. Depois de um tempo, ela não sabia quanto, seu corpo parou de tremer. A adrenalina foi saindo devagar, como maré recuando, e o que ficou foi cansaço. Um cansaço profundo, da fraqueza total, não só do corpo, mas de algo dentro dela que ia além da musculatura e dos ossos. Então ela perguntou: por quê? Sua voz era pequena, não por medo, por honestidade. Por que estou aqui? Por que você não me expulsou? Kael ficou olhando para o fogo por um momento longo. Perguntas difíceis, ele disse, com um tom que quase podia ser humano. Quase. Mas a resposta curta. Porque você não deveria estar com eles. Selene esperou, mas ele não adicionou nada mais. O fogo crepitou. O vento uivou lá fora. E Selene ficou ali, na cabana do rei Alfa mais temido do mundo, com a Wolfside ainda pulsando no peito como um segundo coração, mais alto do que nunca, e pensou em uma coisa que não deveria ter pensado. Que se Silas voltasse amanhã, Kael Ashvani ia lutar por ela. Não porque a lei dizia, porque ele escolheu. O dia seguinte foi diferente. Não porque nada mudou na cabana. Ela ainda era pequena, ainda era escura, ainda cheirava a madeira e a fogo, e ao cheiro dele que pareceu ter se instalado no próprio ar. Mas Selene acordou sem o corpo em modo de fuga. Pela primeira vez desde a noite em que escapou dos cinzas do vale, o coração dela bateu devagar. Kael não estava na cabana quando ela abriu os olhos. A porta estava fechada, mas a neve que entrava pelas frestas no chão tinha sido recente. Ele saiu há pouco tempo. Na mesa, uma caneca de caldo quente. Ainda fumava. Selene ficou olhando para ela por um tempo. Depois se levantou, devagar, testando as pernas, testando os pés que ainda doíam, mas que já respondiam, e foi até a mesa. Bebeu de pé, encostada na parede, e olhou pela fresta da porta para o mundo lá fora. A floresta era branca, até onde o olho alcançava. Os pinos carregavam neve em camadas tão grossas que os galhos se curvavam para baixo como braços cansados. O céu não era visível, só uma neblina branca-cinza que parecia fazer parte da neve, como se o mundo inteiro fosse feito de uma coisa só. Era bonito. Selene não esperava pensar isso. Kael voltou com 2 faixas de caça. Um animal pequeno, já aberto e limpo, que ele colocou sobre as brasas sem cerimônia. O cheiro da carne assando preencheu a cabana em minutos. Eles comeram sem falar. Mas dessa vez, o silêncio não era desconforto. Era algo mais parecido com entendimento. Selene comeu mais do que deveria. Seu estômago, vazio por 2 dias inteiros, não sabia parar. Quando terminou, ela ficou com as mãos nos joelhos e os olhos no fogo e sentiu algo que não sentiu em muito tempo. Estar presente. Estar viva, estar aqui. A Wolfside pulsou, não com urgência, mas com algo quase tranquilo.
como um animal que encontrou o sol depois de muitos dias de chuva. Selene não bloqueou dessa vez. Foi Selene que falou primeiro, pela segunda vez desde que chegou. Os lobos negros, ela disse sem olhar para ele. Isso é o que dizem da sua alcateia no sul. E o que dizem? Que são frios, que não recebem ninguém. Que o rei deles... Ela hesitou um segundo. Que mata sem hesitar. Kyle ficou olhando para o fogo. Um momento se passou. As duas primeiras são verdade, ele disse. A última é exagerada. Exagerada como? Eu mato quando a lei manda. Não com defesa. Com algo mais parecido com cansaço. Não porque eu quero. Selene ficou pensando nisso. Na diferença entre um alfa que matar por gosto e um que mata porque o mundo que ele governa não deixa outra saída. Era uma diferença que ninguém no sul jamais ia fazer. Mas ela ficou pensando mesmo assim. Foi naquele momento que o pensamento chegou. Lyra. Chegou como um chute no estômago, repentino, físico, sem anúncio. Selene ficou rígida. O caldo que estava bebendo ficou parado na garganta. Lyra não escapou. Lyra ficou. Lyra, que foi quem a ajudou a planejar a fuga. Lyra, que a deu o mapa e a faca e o pano. Lyra, que ficou para trás porque alguém precisava ficar. Porque se as duas desapareceram juntas, a perseguição seria imediata, e pelo menos uma delas teria chance. Selene soube exatamente o que Silas ia fazer. Ele ia usar Lyra como isca. Ia manter ela viva. Ia mostrar para Selene, de alguma forma, através de algum mensageiro, alguma informação que vazava, que a amiga dela pagava pelo que ela fez. A caneca caiu das mãos de Selene e bateu no chão, com um som que ecoou na cabana. Selene. A voz de Kyle foi firme. Não alta. Ele nunca precisava alavancar a voz, mas com um peso que a fazia ficar parada. Minha amiga, ela disse. As palavras saíram quebradas. Isso que aconteceu, eu ter fugido, ela fica com eles. Kyle não respondeu imediatamente. Ele ficou com os olhos fixos nela, não com pena, não com desprezo, com atenção, como se estivesse calculando algo. How long? Ele perguntou. Quanto tempo você tem com ela? Isso não. Selene começou, mas ele cortou. Responde. Ele não vai matar ela. Selene disse, mais rápido agora, tentando organizar os pensamentos que caíam como pedras. Issa, Silas, ele precisa que ela esteja viva, para usar como pressão sobre mim. Mas ele vai tornar a vida dela insuportável até que você volte. Kyle terminou a frase. Selene ficou em silêncio. Kyle enunciou exatamente o que ela pensava, sem hesitação, sem suavizar. Então eu preciso ir, ela disse. Sua voz não tremia, mas as mãos sim. Agora. Kyle a observou por um segundo longo. Vai. Aonde exatamente? A pergunta foi como um muro na frente dela. Selene abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Não tinha lugar. Não tinha plano além de salvar Lyra. E salvar Lyra, sem um caminho, era só morrer mais devagar. Isso, Kyle disse sem crueldade. Então fica. E pensamos juntos. Juntos. A palavra ficou no ar como algo que ela não sabia como segura. Naquele tarde, com o sol que não mostrava, mas que ia embranquecendo a neblina lá fora, Selene ficou sentada perto do fogo e a memória veio sem pedir licença. Não foi de forma gentil. Nunca foi. Ela tinha 12 anos e o mundo ainda cheirava a terra e a erva seca do vale. O alfa da alcateia se chamava Ronan. Era um homem que não era cruel por maldade. Era cruel por ignorância, pelo jeito que as pessoas que nunca tiveram nada entendem valor. Tudo que não produz é inútil. Tudo que não contribui para a sobrevivência da alcateia é um peso. O pai de Selene era um beta que caçava. Não muito bem. Ele era mais lento que os outros, mais machucado, com um joelho que nunca sarou direito depois de uma queda na caça 3 anos atrás. Mas ele foi. Sempre foi. Porque na alcateia dos cinzas do vale, quem não vai, não come. Naquele dia ele voltou com as mãos vazias.
Ronan estava na praça central quando seu pai chegou. Não foi uma punição formal, não era nada tão organizado, foi uma humilhação. O Alfa ficou em frente a todos, com a voz que carrega autoridade sem precisar alavancar, e disse em voz alta para a alcateia inteira que um beta que não consegue matar um veado não merece comer à mesa da manada. Que a filha dele, que já era omega por 2 anos, provavelmente ia acabar sendo um fardo igual ao pai. Selene estava ali, 3 passos atrás do pai, e ela viu a forma como ele caiu, não no corpo, o corpo ficou em pé, mas por dentro. Como se algo que ainda segurava a coluna da sua vida tivesse sido cortado com uma faca. Naquela noite, a Wolfside tentou sair. Era a 3ª vez. Nos 2 anos desde que surgiu, a Wolfside tentou se mostrar 3 vezes, cada vez com mais força, cada vez com mais urgência. O corpo voava. Os sentidos ficavam tão apurados que parecia que o mundo inteiro se aproximava, e os dentes doíam com a vontade de crescer. Mas dessa vez, Selene não lutou contra ela pela força. Ela lutou com a mente. Ela ficou sentada na escuridão da alcova onde dormia, com os joelhos no peito, e ficou pensando no rosto do pai na praça, no rosto de Ronan, na forma como uma ômega que se transforma na frente de um alfa, especialmente um alfa que já decidiu que ela não vale nada, acaba sendo destruída. Então ela fechou. Não foi num instante. Foi devagar, como fechar uma porta pesada com as 2 mãos, palmo a palmo, até que o som do tranco soou dentro dela como algo final. A Wolfside uivou. Uma vez. E depois ficou em silêncio. Selene ficou olhando para a escuridão até o amanhecer. E desde aquele dia, não transformou mais. Selene não chorou quando a memória se foi. Ela ficou onde estava, com os olhos no fogo, e sentiu o peso dela. Não com dor aguda, mas com o peso velho que se torna parte do corpo de uma pessoa depois de tantos anos. Kael não perguntou o que ela estava pensando. Ele não precisava, ou não quiser saber. Ele ficou ali, no seu canto, sem se mover, e a deixou estar. Mas quando o silêncio voltou a ser confortável, quando a respiração dela voltou a ser regular, ele fez algo que não fez desde que ela chegou. Ele a olhou com os olhos que não estavam calculando nada, só olhando. A noite voltou como sempre, sem anúncio, sem transição, só a luz do fogo ficando mais importante lentamente. Kael saiu uma última vez, para verificar o perímetro, Selene supôs. E quando voltou, a cabana inteira cheirava mais a ele. Ele foi à mesa, e ficou ali por um tempo, com a costa voltada para ela, organizando algo. Papéis, Selene percebeu. Papéis dobrados, presos com um cordão de couro, que ele tirou de uma bolsa presa à parede que ela não tinha notado antes. Não deveria ter procurado. Não era o tipo de coisa que Selene fazia. Ela foi crescendo, aprendendo a não tocar o que não era dela, a não perguntar mais do que o necessário, a ocupar o menor espaço possível. Mas Kael saiu de novo. Um barulho na floresta, algo que ele foi verificar, e a bolsa ficou aberta na mesa. E Selene ficou olhando por 3 segundos que pareceram uma eternidade. Depois foi até a mesa. Os papéis não foram difíceis de ler. A handwriting era fina e clara, e o idioma era o mesmo que todos falavam. Não o idioma antigo das leis da alcateia que poucas pessoas entendiam. Foi quem escreveu isso que escolheu ser claro. Propositadamente. O primeiro documento foi um contrato, datado de 3 anos atrás, entre a Alcateia dos Cinzas do Vale e a Alcateia dos Dentes de Ferro. Selene conhecia esse contrato. Era o mesmo que seu pai assinou, o mesmo que a condenou. Mas o que estava embaixo dele foi algo que ela não conhecia. Uma nota. Sem data. Na mesma handwriting, não, outra. Mais espessa, mais decidida. A handwriting de Kael. E a nota dizia: a dívida da Alcateia dos Cinzas do Vale foi comprada e quitada em nome da Alcateia dos Lobos Negros.
Nenhum ômega ou indivíduo da alcateia devedora pode ser usado como pagamento. Data de vigência: imediata. Selene leu 2 vezes. 3. Seus olhos percorreram as palavras como se elas pudessem mudar de sentido se ela olhasse mais devagar. Não mudaram. Kyle comprou a dívida da sua alcateia. Kyle era o credor. Kyle era quem podia, pela lei, exigir o pagamento que Silas exigiu. E ele escolheu não exigir. Mas a nota não tinha data. Selene ficou olhando para isso, para a ausência da data, e algo dentro dela começou a arder. Ela não ouviu a porta abrir. Só soube que ele voltou quando o frio entrou e a forma dele apareceu na frente dela, parada, com a neve ainda nos ombros do casaco. Selene não se virou. Ela ficou com os papéis nas mãos, os olhos fixos neles, e ficou quieta até que ele ficasse em silêncio por tempo suficiente. "Quanto tempo?" ela disse. A voz foi baixa, perigosamente baixa. "Quanto tempo você soube?" Kyle não fingiu não entender. 3 anos. 3 anos. 3 anos ele sabia que Selene existia, que ela era filha da alcateia que deveu, que a lei dizia que ela podia ser usada como moeda, e que Silas ia usar. 3 anos. "Isso significa que você sabia." Selene se virou finalmente. Os papéis caíram das mãos e ficaram no chão entre eles. "Que eu ia ser entregue, que eu ia fugir, que ia acabar aqui." Isso não foi a sequência. Não? A raiva veio como sangue quente. Não era um golpe emocional. Era algo mais profundo, mais antigo. Era a raiva de alguém que foi usada por tempo demais, que foi tratada como peça por tempo demais e que agora descobria mais uma mão nos fios. "Então me explica. Me explica como o rei alfa mais poderoso do norte soube durante 3 anos que eu ia ser vendida como animal e não fez nada." Kyle ficou em silêncio por um momento. Depois, com um movimento devagar, ele foi até o fogo e se sentou no chão. Não no banco, não em cima. No chão, no mesmo nível que ela. "Isso não era nada", ele disse. "Isso era um contrato entre 2 alcateias. A lei diz que as dívidas são pagas. Eu paguei a dívida. Comprei o contrato de Silas. Mas isso não me dava o direito de ir até a sua alcateia e te tirar de lá. Sem motivo legal, sem convite, sem algo que o conselho pudesse aceitar. Então ficou esperando. Isso ficou esperando. A confirmação foi pior do que a mentira teria sido." Selene ficou de pé. Kyle ficou no chão. E por um tempo, só o fogo falou entre eles. "Você me usou." A voz dela não quebrou. Era pior que isso. Era firme. Era a voz de alguém que já processou a dor e a transformou em algo mais cortante. Kyle não respondeu no momento. Ele ficou com os olhos para cima, olhando para ela, e Selene viu algo que não esperou ver no rosto dele. Nada. Não defesa. Não raiva. Não a frieza que ela aprendeu a esperar de alfas. Ele recebeu. "Isso é verdade", ele disse, devagar. "A forma como tudo caiu, Silas escolhendo você, você fugindo, você chegando aqui, eu soube que ia acontecer. Não tudo, mas o suficiente para ter posicionado essa cabana onde ela está." O ar na cabana ficou denso, como se o fogo tivesse sugado o oxigênio. "Então isso foi um plano." "Parcialmente." "Me diz a parte que não foi." Kyle ficou olhando para o fogo por um longo tempo. Quando falou, a voz dele foi diferente. Mais grave, mais lenta, como se estivesse escolhendo cada palavra com um cuidado que ela não imaginou que ele era capaz de. "Parte que não foi", ele começou, "foi que eu não esperava que importasse. Você era um nome em um contrato, um ômega de uma alcateia que eu paguei para não ter problema. Isso era tudo." Uma pausa. "Até você chegar aqui." Selene ficou em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque precisava ouvir isso. Precisava ouvir a voz dele dizendo isso, antes de decidir o que fazer com isso. "Isso é a verdade?" ela perguntou. "Isso é a verdade." Selene ficou em pé por um longo tempo depois disso.
O fogo baixou. A cabana ficou mais escura. Kyle não se moveu. Ele ficou no chão, com as mãos nos joelhos, e ficou esperando. Não a convencer. Não a explicar mais. Ele disse o que tinha para dizer e ficou ali, como alguém que sabe que a decisão não é dele. Selene foi até a porta. Abriu. O frio entrou como uma parede, e a floresta lá fora era um mundo de escuridão e branco que não ia a lugar nenhum. Ela ficou na porta por um tempo, depois fechou. Não voltou para o fogo. Ficou ali, com as costas na porta, os braços cruzados no peito, e ficou pensando. Pensou em Silas, no cheiro dele nos homens que vieram à cabana, na forma como ele ia usar Lyra, no contrato que dizia que ela era uma coisa que pagar. Pensou no pai, no rosto dele na praça, nos olhos que pararam de brilhar depois daquele dia. Pensou na Wolfside, na porta que ela fechou aos 12 anos, que começou a abrir desde que chegou ali. E depois pensou em Kael, um homem que a usou, que planejou, que calculou e que também, sem ter sido pedido, sem ter sido visto, sem ninguém saber, comprou a dívida da sua alcateia inteira para que nenhuma lei do mundo pudesse usar qualquer pessoa da sua família como pagamento. Que abandou os pés enquanto ela dormia, que a cobriu com seu próprio corpo quando os rastreadores chegaram, que quando ela quis ir embora, agora, neste momento, não tentou parar. Selene. Ela se virou. Kyle ainda estava no chão. Você pode ir, ele disse. Não com indiferença, com peso. Eu não vou te parar. Não agora. Não, nunca. Mas se você ficar... Ele a olhou, e algo naqueles olhos castanho escuros foi diferente do que ela já via antes. Não a frieza calculada, não a paciência clínica. Você fica como parceira, não como refúgio, não como proteção. Como o quê? Como alguém que escolhe estar aqui. Selene ficou olhando para ele por um momento longo. O fogo crepitou. A neve bateu contra as paredes. E depois, devagar, ela foi até o fogo e sentou do lado dele. Não perto, com o mesmo espaço que sempre mas do mesmo lado. Eu preciso de Lyra, ela disse. Não como pedido, como condição. E depois, ela adicionou sem olhar para ele. Nós vamos falar sobre Silas. Kael ficou em silêncio por um segundo. Nós. A palavra foi dita por ele como alguém testando o peso dela. Nós. Selene confirmou. O fogo crepitou. E entre eles, no espaço que ainda não era mais do que a distância de 2 corpos, algo começou a parecer o que ia ser. Levaram 2 dias para chegar à capital. Não foi o caminho mais rápido. Foi o mais seguro. Kael conhecia cada trilha, cada atalho, cada ponto onde os rastreadores de Silas podiam estar posicionados. Eles não seguiram estrada nenhuma. Eles seguiram a floresta. A parte dela que não tinha nome, que não aparecia em nenhum mapa, que só os lobos negros conheciam. Selene caminhou todo o caminho. Os pés ainda doíam. Um doer surdo, pulsante, que não era mais da ferida, mas da lembrança dela. Mas ela não parou. Não porque Kael a pressionava. Ele andava no ritmo dela, sempre. Mas porque parar significava pensar. E pensar significava sentir o peso de tudo que ia acontecer quando chegassem. O Conselho das Alcateias era reunido uma vez a cada lua cheia. Era a única lei que ninguém ousava quebrar. Não os reis, não os alfas mais poderosos, não os mais pobres. Todos iam. Todos ouviam. E todas as decisões tomadas ali tinham o peso da lei. Era onde Silas ia exigir Selene de volta. Era onde ela ia tentar não deixar. Na noite antes da reunião, Kael os levou até uma pequena caverna na base da montanha que cercava a capital. Era seca, protegida do vento, e grande o suficiente para 2 corpos e um fogo. Selene ficou sentada na entrada da caverna com os joelhos no peito, olhando para a capital lá embaixo. Era grande, maior que qualquer lugar que ela conhecesse. Luzes de fogo espalhadas como estrelas no vale, cercadas de estruturas de pedra que pareciam ter sido construídas para durar forever. Ela está lá, Selene disse sem se virar. Selene?
Não foi uma pergunta sobre Lyra. Kyle entendeu de si mesmo. Simples sim. Ele ficou do lado dela, mas não perto o suficiente para tocar. Os meus homens a encontraram ontem. Ela está viva, não machucada. Selene fechou os olhos. O alívio foi tão grande que doeu. Um aperto no peito que parecia querer arrancar algo de dentro dela. Eles a encontraram como? Os dentes de ferro a mantiveram presa na capital. Kyle respondeu. Perto da sala do conselho. Silas ia usar ela no dia da reunião. Mostrar para você que a consequência de não voltar era real. A manipulação foi tão clara que Selene quase riu. E os seus homens? A liberaram. Pausa. Discreto, sem confronto. Ela vai estar livre quando o conselho começar. Selene ficou em silêncio por um tempo. Depois, sem se mover, sem se virar, ela disse: Obrigada. 2 palavras. Mas elas carregaram mais do que gratidão. Elas carregavam a confirmação de que ela ainda estava ali, que ainda escolheu ficar. Kyle não respondeu, mas no silêncio entre eles, algo foi mais leve. A sala do conselho era circular, um espaço enorme feito de pedra escura, com um teto tão alto que as chamas das tochas não chegavam lá cima. No centro, um círculo de cadeiras de pedra, uma para cada alfa representante das alcateias do norte. 12 no total. Selene entrou por trás de Kyle. Não por trás dele como alguém que se esconde. Por trás dele como alguém que escolhe entrar depois. Porque a entrada dele, claro, o caminho. Era uma estratégia. E ela soube disso desde que planejaram, na caverna, como ia acontecer. O silêncio na sala foi imediato. 12 pares de olhos viraram. Alguns com curiosidade. Alguns com cautela. E 3. Os 3 que estavam sentados do lado direito do círculo, com algo muito mais afiado. Silas Drassen era o terceiro deles. Selene o reconheceu não pelo rosto, nunca o viu de perto, mas pelo cheiro. O mesmo cheiro que os rastreadores carregavam. Mais concentrado aqui, mais real. Algo adocicado por baixo, como fruta apodrecendo sob o sol. Ele era mais bonito do que ela esperava. Isso foi o primeiro pensamento, e também o mais perigoso, porque bonito era exatamente o que um homem como Silas usava como arma. Kyle tomou seu lugar no círculo sem pressa. Selene ficou em pé, um passo atrás da cadeira dele, como a lei do conselho dizia. Omegas não se sentam no círculo, eles assistem. Até que alguém a convide para falar. O alfa mais velho do conselho, um homem com cabelos brancos e olhos que já não reflexavam muita luz, abriu a sessão com um movimento da mão. As tochas na sala tremeram. Conselho das Alcateias do Norte, ele falou, e a voz dele preencheu o espaço como água preenchendo um recipiente. Reunido na lua cheia, assuntos pendentes. Ele não precisou nomear nenhum. Todos sabiam por que estavam ali. Silas foi o primeiro a falar. Ele se levantou devagar, com a graça de alguém que sabe que está sendo observado e à prova de cada olhar. Selene viu isso. A forma como ele se posicionou no círculo, com os ombros relaxados e a postura natural de um homem que não precisava mostrar força, porque todos já sabiam que ele tinha. Conselho, ele começou, e sua voz foi suave, quase gentil. Eu traço um assunto de lei. Um vínculo de dívida entre a minha alcateia e a dos cinzas do vale. Devidamente assinado. Devidamente documentado. Ele fez uma pausa, curta, calculada, e apontou com o olhar para Selene. Esta omega foi designada como pagamento e foi removida da custódia da sua alcateia sem o consentimento do credor. A sala não ficou em silêncio. Ficou em algo pior. Ficou em murmúrio. O tipo de som que significa que metade do conselho já conhecia a história, e a outra metade estava decidindo como se posicionar. Selene sentiu a raiva subir. Não como calor, como frio. Um frio cirúrgico que desparecia clareza. A lei é clara, Silas continuou sem pressa. Dívidas são pagas, vínculos são honrados. O alfa Ashvani aqui, ele a olhou, diretamente, sem esconder, com um sorriso que não era um sorriso.
Não tem autoridade para romper um contrato que não é dele. Kyle não respondeu imediatamente. Ele ficou sentado, com as mãos nos joelhos, e ficou olhando para Silas com aquilo que Selene já conhecia. A frieza calculada, o silêncio que pesa mais que qualquer palavra. E depois se virou para Selene. Um movimento mínimo, uma inclinação da cabeça, quase imperceptível. Mas Selene entendeu. Era a hora. Selene deu um passo para frente. A sala ficou quieta. Não era comum. Não era esperado. Um Omega falar no círculo do conselho sem ser convocado era... Não tinha palavra. Era simplesmente não feito. Era o tipo de coisa que provava, para muitos daqueles alfas, que Omegas não deviam estar ali naquele espaço. Mas Selene não ficou com os olhos para baixo. Não dobrou os joelhos. Não se diminuiu. Ela ficou em pé, no centro do círculo, e ficou olhando para o alfa mais velho, o que governa a sessão, com uma calma que não era fingida. Eu peço permissão para falar. O alfa mais velho a olhou. Um segundo longo. Depois, inclinou a cabeça. Concedida. Silas não ficou quieto. Ele se inclinou na cadeira, com as sobrancelhas levantadas, e o sorriso voltou. Com todo respeito, o conselho não precisa ouvir. Permissão foi concedida. O alfa mais velho cortou, sem olhar para Silas. Ele fala. Silas ficou em silêncio. Mas Selene viu. Viu a forma como a mandíbula dele fechou, a forma como os olhos mudaram por um segundo antes que ele colocasse a máscara de volta. Ela entendeu algo naquele momento. Ele não esperava que ela fale. Ele não esperava que ela esteja aqui assim. Ela ia usar isso. O Alfa Drassen falou sobre a lei. Selene começou. A voz dela não tremia. Não era alta, mas era clara. E na sala circular, a clareza era suficiente. Então eu vou falar sobre a lei também. Ela ficou olhando para Silas. Não com medo, com algo mais cortante. O vínculo de dívida entre os cinzas do vale e os dentes de ferro foi assinado pelo alfa da minha alcateia. Isso é verdade. A dívida existiu. Isso também é verdade. Pausa. Calculada. O mesmo jeito que Silas usava. Mas o contrato foi comprado. Murmúrio. A dívida da alcateia dos cinzas do vale não pertence ao Alfa Drassen. Ela a olhou diretamente. Ela pertence ao rei Ashvani. E foi quitada. O silêncio que seguiu foi o tipo que preenche o ar quando uma coisa grande muda de forma. Silas se levantou. Isso é uma mentira. Documentos, Kyle falou pela primeira vez desde que a sala começou. No meu nome. Datados. Selados. Os posso apresentar agora, se o conselho desejar. O alfa mais velho olhou para Silas. Depois para Kyle. Depois para Selene. Apresente. Kyle se levantou e foi até a mesa central do conselho, a única mesa na sala, de pedra como tudo mais, e colocou ali um envelope de couro que Selene não viu ele carregar. Dentro, papéis. Não só os papéis da dívida. Outros. Muitos outros. O alfa mais velho os pegou. Leu devagar. Um por um. Passou para o alfa ao lado, depois ao próximo. Os papéis circularam o círculo como sangue circula um corpo. Lento. Inevitável, sem parar. Selene não conseguiu ver o que dizia nos documentos. Mas ela viu os rostos mudando. O primeiro foi ceticismo. O segundo foi surpresa. O terceiro foi algo mais frio. Algo que ela reconheceu como raiva. O tipo de raiva que não é contra uma pessoa. É contra um sistema que permitiu que uma pessoa fizesse aquilo durante tanto tempo. Quando os papéis chegaram de volta ao alfa mais velho, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para Silas. Alfa Drassen, ele disse. 8 ômegas, todos menores de idade na data do contrato. Todos designados como trabalho doméstico. Todos desaparecidos da lista da sua alcateia dentro de 6 meses. A sala ficou morta. Isso são... Silas começou, mas a voz dele não foi suave dessa vez. Foi alta, forçada. Acusações sem base, fabricadas pelo Alfa Ashvani para... Testemunhas. Kyle cortou. No documento 7. Nomes,
Datas, localização, verificáveis. Silas ficou em silêncio. E pela primeira vez desde que Selene o viu, o sorriso não voltou. O alfa mais velho ficou olhando para Selene por um longo tempo, com a paciência de alguém que leu muitos papéis e compreendeu muitas coisas. Omega Selene, ele disse. O contrato de vínculo com os dentes de ferro designa você como pagamento. Para que esse contrato seja anulado sem ação judicial, é necessário que você demonstre que não pode ser vinculada por nenhum alfa através da lei. Selene soube exatamente o que ele estava pedindo, o que eles todos estavam pedindo. Ela ficou em silêncio por um momento. O momento mais longo de sua vida. Dentro dela, a Wolfside ficou quieta. Não com o silêncio de algo que está trancado. Com o silêncio de algo que está esperando ser chamado. Selene fechou os olhos. Não foi com esforço. Não foi com luta. Foi com a mesma calma com que ela fechou a porta aos 12 anos, mas em reverso. Devagar. Palmo a palmo. Até que a porta que ela carregou fechada por 10 anos começou a abrir. A Wolfside não uivou. Ela não precisava. O calor veio primeiro, do centro do peito, espalhando-se pelo corpo como o fogo se espalha por madeira seca. Depois os sentidos, o cheiro de cada pessoa na sala, tão claro que era quase insuportável. O som da respiração do alfa mais velho, do coração de Kael, da pedra gemendo baixinho sob o peso dos corpos. E depois, o corpo. Não foi violento. Não foi um quebrar de ossos ou um arrancar de forma. Foi mais como completar. Como se todo aquele tempo que ela passou suprimindo tudo, o corpo dela ainda estivesse esperando para ser o que sempre foi. E agora, finalmente, ele foi. A forma mudou. Os ombros alargaram. Os dedos compraram. Os olhos, quando ela os abriu, não eram mais os olhos castanhos claros que os cinzas do vale conheciam. Eles eram dourados. O sinal. O sinal que nenhum alfa no mundo pode ignorar. Luna selvagem. A sala não respirou. 12 alfas, alguns com décadas de experiência governando alcateias, ficaram paralisados como se o ar tivesse endurecido ao redor deles. Uma luna selvagem não é um mito. É uma lei mais antiga que qualquer contrato, mais velha que qualquer trono. É um ômega que não pode ser vinculado à vontade de nenhum alfa. O instinto deles, a coisa que todos os alfas no mundo sentem quando um ômega está em presença, para. Simplesmente para. Silas sentiu isso. Selene viu. Viu a forma como ele ficou rígido na cadeira, como os olhos dele dilaram por um segundo antes que ele tentasse se controlar. O corpo dele reconheceu o que a mente dele não queria aceitar. Ela não era um ômega que ele podia ter. Não podia. Não em qualquer lei, não em qualquer contrato, não de qualquer forma. O vínculo era vazio. O alfa mais velho foi o primeiro a se mover. Ele se levantou, devagar, com o peso dos anos, e a olhou com os olhos que finalmente tiniam algo vivo neles. O contrato é nulo, ele disse. Não como decisão, como confirmação de algo que todos na sala já sabiam. Alpha Drassen não tem direito nenhum sobre esta ômega. E o conselho vai investigar os outros casos apresentados em nome dele. Ele a olhou. Selene Vael. O nome dela com o nome completo. Pela primeira vez na sala. Pela primeira vez em muitos lugares. Que você quer? A pergunta foi tão simples que Selene quase não acreditou que a ouviu. Ninguém perguntou isso. Não quando o contrato foi assinado. Não quando foi designada como pagamento. Não em nenhum momento da sua vida desde que nasceu naquela alcateia pobre. Ela ficou olhando para o alfa mais velho por um segundo. Depois, olhou para Silas. Para o sorriso que não estava mais lá. Para os olhos que a evitavam agora. E depois olhou para Kael. Ele estava sentado. Não em pé. Não na frente dela. Sentado na sua cadeira, com as mãos nos joelhos, e a olhando com aquilo que ela levou dias para reconhecer. Não era posse. Não era pena. Não era estratégia. Era orgulho.
Eu quero, Selene disse, e virou para o conselho inteiro. Que nenhum ômega em nenhuma alcateia deste norte seja usado como moeda de troca. Nunca mais. O silêncio foi longo. E depois, o alfa mais velho inclinou a cabeça. Proposta recebida. Silas não falou mais durante a sessão. Ele ficou sentado, com a face fechada, e quando o conselho foi encerrado, ele saiu sem olhar para ninguém. Não foi com dignidade. Foi com a cara de alguém que soube, naquele momento, que o mundo que ele construiu estava caindo. Selene não sentiu satisfação quando ele saiu. Não sentiu nada grande. Só alívio. O tipo de alívio que vem quando um peso que você carregou por tanto tempo finalmente é tirado, e o corpo ainda não sabe como estar sem ele. Lyra estava esperando na porta da sala. Quando Selene a viu, mesma postura, mesmos olhos teimosos, com as marcas de um dia presa, mas sem um cabelo fora do lugar, algo dentro dela quebrou. Não da forma que quebra quando a dor chega, da forma que quebra quando o medo vai embora. Lyra não precisou de explicação. Ela só a abraçou, forte, sem gentileza, do jeito que Lyra sempre abraçava, como se abraço fosse algo que ela inventou e ninguém mais fazia direito. Vou te matar. Lyra sussurrou na orelha dela. Se você tivesse morrido na floresta, eu ia te matar. Selene riu. Um som real, que veio do peito, que ela não fez em muito tempo. Eles saíram da capital naquela mesma noite. Não para a cabana, não para o Pico Negro, para o caminho de volta, devagar, sem pressa. A floresta era escura, mas não ameaçadora, e o ar que entrava pelos pulmões de Selene não mais queimava. Era só ar. Ar limpo, frio, que podia ser respirado sem medo. Lyra caminhou à frente com os 2 homens de Kael que a escoltaram. Selene e Kael caminharam atrás. Eles não falaram durante muito tempo. Não precisaram. Foi Selene que parou primeiro. Não por cansaço, mas por algo que não conseguia mais ignorar. Algo que a Wolfside mostrava com uma clareza que 10 anos de supressão não conseguiam mais esconder. Ela virou para Kael. Ele parou também. A olhou. E Selene ficou um momento longo olhando para ele. Para as cicatrizes que agora parecem parte dele, não contra ele. Para os olhos que a observam sem calcular. Para as mãos que a protegeram sem pedir nada. Kael, Selene, eu sei que você planejou, ela disse. Não com raiva, com o fato. Eu sei que a cabana não foi acidente. Eu sei que você soube tudo desde o início. Kael não interrompeu. Não se defendeu. Só ficou ali. E mesmo assim, ela continuou. E agora a voz dela foi mais suave. Não de fraqueza, de escolha. O que aconteceu depois não foi plano. O te protejo não foi plano. E eu ficar... Ela não terminou a frase. Não precisava. Kael ficou em silêncio por um tempo. Depois, devagar, levantou a mão. Não para pegar ela, não para tocar. E ficou com a palma aberta entre eles. Um gesto sem romantismo, sem nome. Só a mão. Só a escolha. Selene olhou para a mão. Depois olhou para ele. E pegou. A floresta ficou quieta ao redor deles. A neve caiu devagar. Não com urgência, não com tempestade, mas com a paciência de algo que sempre fez isso e ia continuar fazendo. E Selene, a Omega que foi ensinada a ser invisível, que fechou a Wolfside aos 12 anos, que correu pela floresta com um pé descalço e sem um plano. Selene ficou ali, com a mão de Kael na sua, com a Wolfside por fim em paz dentro dela, e soube algo que não soube nunca antes, que ela não precisava de ser salva. Ela precisava de ser vista, e pela primeira vez na sua vida, alguém a viu. Se você chegou até aqui, você caminhou com Selene desde a floresta gelada até o círculo do conselho. Da mulher que foi ensinada a se tornar invisível até a luna selvagem que ninguém mais pode controlar. Isso é o que Contos do Alfa é. Histórias onde não existe salvação que vem de fora. Existe escolha. Existe força que você não sabia que tinha. Se essa história te tocou, faz uma coisa por mim. Dá o like,
dá o subscribe e ativa o sino, porque a próxima história vai ser ainda mais intensa. E comenta embaixo. Você acha que Selene deveria ter confiado em Kyle desde o início? Eu leio cada comentário. Sua opinião importa aqui. Bem-vindos à família dos Contos do Alfa.